tarde, gente, para todos e todas, né? Nós vamos, então, aí, né, dar início essa conversa nossa, né, esse webinário, onde nós vamos falar aí sobre a questão dos relatórios médicos para a Previdência Social. E estamos aí com a grata recebendo aí a presença do Antônio Cláudio. Antônio Cláudio é um técnico responsável pelo Programa de Educação Previdenciária da Previdência Social aqui na nossa regional. Antônio Cláudio trabalha conosco há muitos anos, já fez várias atividades conosco aqui em Betim, na microrregião, em outros municípios. E, como vocês puderam perceber aí, é um amigo meu querido de longa data, né? Lá do tempo da adolescência, que a gente tive a satisfação de reencontrar, trabalhando aí junto ao INSS. E nós convidamos, então, o Antônio Cláudio para essa conversa, dirigida especialmente aos profissionais médicos, né? Que é para a questão aí dos relatórios, que por tantas vezes aparecem aí nos nossos encontros de matriciamento, né, como um ponto de dúvida, e certamente no cotidiano de vocês, né, a questão do relatório, do atestado, do afastamento, né, faz parte aí, né, dos atendimentos, da rotina da atenção primária, e o Antônio Cláudio veio para esclarecer essas dúvidas que a gente tem. Então, Antônio Cláudio, a palavra está com você. Tá? Eu vou pedir para todo mundo deixar os microfones desligados. Né? Vamos desligar os microfones. E aí vocês podem guardar as dúvidas para, no momento oportuno, né? Todo mundo aí vai poder fazer as perguntas oral ou via chat. Vou só pedir para todo mundo para lembrar de assinar a lista de presença, tá? Tem um link que está aí no chat para vocês assinarem a lista, por favor. Antônio Cláudio, a palavra é sua. Olá, turminha. Boa tarde. Tudo bem, gente? Tranquilos? Antes de começar qualquer coisa, tá, gente? Eu queria só, Márcia, fazer algumas correções. E eu queria deixar o seguinte, o nosso querido Samuel, se apresentar, você poderia fazer isso, Samuel? Você consegue abrir sua câmera aí e fazer sua apresentação? Porque Márcia cometeu um pequeno equívoco, né, Márcia? Há muitos anos a gente não se fala, né? E hoje quem está na coordenação da educação previdenciária na gerência de putagem é o nosso Samuel. Você poderia se apresentar aí, Samuel? Claro, Então, vamos lá, Samuel. Tá me vendo aí direitinho? Deu certo aqui, não? Perfeito, Samuel, tá ótimo. Beleza. Primeiro, boa tarde, gente. Meu nome é Samuel. Algumas das coisas que a Márcia falou sobre o Antônio Cláudio se aplicam a mim, né? Eu sou técnico aqui do Seguro Social, do INSS. E agora, né, a gente teve uma atualização, né, na nossa escalação do nosso time, né? E agora o Antônio Cláudio ele é responsável pela educação previdenciária na Superintendência Sudeste 2, que abrange Minas e Espírito Santo. E aí o responsável pela educação previdenciária na gerência de contagem, que abrange Betim, sou eu. Eu sou um servidor novo aqui na casa, mas já estou com esse desafio com vocês. E a gente está tendo essa interação, né? Eu já conheço alguns de vocês, Sônia, a gente esteve junto aí mês passado, foi muito legal. E hoje vai ter um momento de participação, né? Antônio Cláudio vai coordenar um pouco mais, mas no momento lá de tirar as dúvidas eu também vou participar bastante e a gente vai trocando essa bola aqui com tranquilidade. E é isso aí, gente. Antônio Cláudio, tá bom minha apresentação? Você quer mais? Tá lindo, meu bem. Tá um espetáculo. Só que você tem quanto tempo de casa, Samuel? Eu tenho 6 meses de casa, gente. 6 meses de casa, tá, gente? Nós já estamos batendo uma bola legal. E hoje nós vamos conduzir, tá, Samuel? Vou te desafiar mais um cantiquinho hoje, como sempre, tem desafiado, né? Samuel tem ficado aí conosco. E hoje, Samuel, se você quiser, e se você falar, não, Cláudio, vamos embora. Eu queria que você começasse o trabalho comentando sobre a resolução dos 851, e nós vamos fazer meio que uma brincadeira, no bom sentido aqui, um jogral, né? À medida que as coisas vão caminhando, a gente vai batendo um papo, como se fosse aí um jogral, literalmente, e trabalhando aí com toda a equipe que está presente conosco aí. Nós estamos com 54 pessoas participando aí, eu acho que vai ser bacana desse jeito. O que você acha, Samuel?
Tranquilo, vamos nessa. Então, vamos É, embora, meu lindo. Vou fechar minha câmera, aí você fecha a sua também. eu Eu também vou vou fechar a minha. compartilhar, eu vou compartilhar aqui agora, então, a resolução dos 851, né, para a gente dar visibilidade a todos. E aí, se você quiser, a gente vai batendo bola em cima dela aí, a gente vai conversando. Pode ser assim? Tranquilo. Então, bacana. Estou com ela compartilhada aí. Gente, muito obrigado. Boa tarde a todos aí, né, pela opção, pela possibilidade da nossa participação com vocês aí. A gente está junto aí, se Deus quiser, tá? Só um pouquinho e vamos lá. Pronto. Bom, foi aí? Tô Tá abrindo aqui, aqui também, resolução para. dos 851 está aberta aqui, tá, Samuel? Vamos lá, gente. O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre atestados médicos para fins da Previdência Social. É claro que, antes de mais nada, né, a gente precisa conversar qual que é a importância disso, tanto para o nosso trabalho quanto para o trabalho de vocês. Né? A gente brinca que a Previdência Social, né, a gente sempre comenta aqui que ela é intersectorial, né? Ela acaba interagindo com diversos setores sociais e o setor médico é essencial porque o seguro social, como uma espécie de, é, literalmente um seguro mesmo, né? A Seguridade Social, como uma espécie de cobertura, ela abrange o que a gente chama, né, de as comorbidades, né, os eventos, os riscos sociais, né, que a gente fala. E dentre eles a gente tem as doenças, os acidentes, e para que nós, como técnicos ou como analistas de seguro social, tenhamos condições de decidir com base no direito e com base nas normas previdenciárias, a gente precisa se fundamentar em um conhecimento técnico que nós não temos. Né? E esse conhecimento técnico quem tem são vocês, os médicos, e por isso essa informação precisa ser bem passada para que nós possamos literalmente ter fundamentação nas decisões dos nossos procedimentos aqui de deferimento de benefício. Então, a relevância da perícia médica e do médico assistente para a Previdência Social, ela está presente em diversos benefícios, né? Que eu chamo a atenção principalmente para os benefícios por incapacidade, né? Nosso auxílio acidente, nosso auxílio doença, né? Hoje, auxílio por incapacidade temporária, nossa aposentadoria por invalidez, mas não só, né? Também em outros benefícios também isso se aplica. E aí a gente tem algumas dificuldades, por quê? Principalmente tomando em conta a liberdade, né, de profissão dos médicos e o know-how técnico que é todo de vocês, ele não é nosso. Né? Então, para a gente conseguir ter essa análise perfeita, a gente não tem dificuldade nessa, entre aspas, padronização do que é um bom atestado médico. Né? E a resolução 1851 do Conselho Federal de Medicina, ela vem exatamente para isso. Ela vem para estabelecer requisitos, pressupostos, para que o atestado ele tenha todas as informações necessárias para que a Previdência Social consiga decidir os seus procedimentos. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução é de vocês, ela não é nossa. Né? É uma resolução do Conselho Profissional de vocês, que representa, entre aspas, a classe médica. Né? Então, é um normativo que ele é criado por vocês, entre aspas. Né? Então, a gente, ao buscar no nosso projeto, nas nossas análises, aquilo que deve estar de acordo com essa resolução de 1851, a gente não está, entre aspas, criando um novo requisito para esse atestado médico. Né? A definição do que se deve constar, ela é de responsabilidade do Conselho Federal de Medicina. E ele acabou se desincumbindo dessa atribuição por meio da resolução 1851, que é essa que está aí na tela para a gente. Inclusive, né, a gente vê aqui o Conselho Federal de Medicina no uso das atribuições conferidas pela lei tal, 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 tal. Né? Isso aqui é o que mostra para a gente que é uma competência do CFM. Tá? Estabelecer o que é necessário para um atestado médico.
E é uma resoluçãozinha bem simples para a gente, né, aqui na Previdência, que está acostumado com normativos de mais de 600 artigos, mais não sei o quê, a gente tem que ficar prestando atenção, aprendendo, ensinando o tempo todo. É uma resolução bem tranquilinha, um artigo, e ela estabelece requisitos para um atestado médico, em geral, que ele fala que na elaboração do atestado médico, o médico deve obedecer os seguintes requisitos, ele fala aqui. E aí, no parágrafo único, né, ele estabelece os requisitos para o atestado de um paciente ou representante legal que pede um documento para fins de perícia médica. Então, assim, para a gente entender, entre aspas, todo o atestado tem que ter os requisitos do artigo aqui, do artigo 3º, do 1 ao 4. E, especificamente, os atestados para fins de perícia médica, para além dos requisitos de 1 a 4, que a gente vai entrar, eles têm que ter também os requisitos de 1 a 8 no parágrafo único. Então, tem que conter isso tudo, claro, aplicado ao caso concreto, aplicado à situação específica de cada paciente. E aí é o que a gente vai olhar item por item aqui, o que tem que conter num atestado médico. Antônio Cláudio, quer dar um pitaco, complementar alguma coisa? Estou falando bobagem, me ajuda aí. Estou aqui babando, meu lindo. Manda bronca. Bom, vamos lá. Então, itens necessários para um atestado médico. Eu brinco que a ordem aqui dessa resolução... Alguém abriu um áudio aí. Tá dando uma microfonia brava. Deixaram lá, Samuel. Pode continuar. Fechou. Vamos lá. E aí, vamos chamar a atenção, né? Primeiro, os itens necessários de se ter em todo o atestado médico, que é o que a gente chama de caput, que é o que está no artigo 3º aí falando. Primeiro, né? Ele tem que especificar o tempo concedido de dispensa da atividade necessária ao acidente. Então, constar lá, né? Precisa de 5 dias, 10 dias, 20 dias. Isso tem que estar, ponto. Estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente. Esse requisito aqui, ele vai ser relativizado lá na frente, tá? Nos atestados para perícia médica, não é se autorizado pelo paciente, tem que ter o diagnóstico. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, num atestado normal, desses assim, de afastamento por um menor período, por exemplo, que não vai chegar para nós aqui no INSS, para fins de perícia médica, por exemplo, um segurado que vai ficar afastado um dia de trabalho, foi fazer um exame, alguma consulta, o diagnóstico, se autorizado, tá claro aqui. Mas, para fins de perícia médica, a gente vai ver lá na frente que tem essa diferenciação. Registrar os dados de maneira legível, né, isso aí é essencial, claro, e identificar-se como emissor mediante a assinatura ou carimbo com o número de registro no conselho. Então, o diagnóstico, se autorizado pelo segurado, aqui no caso de um atestado comum. Dados de maneira legível, e aí dados a gente inclui dados do paciente, né, nome, e especificar o tempo necessário para a recuperação do paciente. Então, esse é um atestado simples, para fins de um afastamento mais tranquilo, um dia mais leve. Quando o atestado for solicitado pelo paciente ou representante legal para fins de perícia médica, o que ele deve observar? Isso aí está no parágrafo único da resolução. Tem que ter o diagnóstico. Está aqui, inciso 1. Primeira coisa, diagnóstico. Né? Resultados de exames complementares. Por que isso? Tá? Quando a gente vai fazer uma perícia médica, e aí a gente tem tanto na perícia presencial quanto na perícia documental, a gente vai passar por isso.
que acontece? Na perícia presencial, o perito médico ele tem contato com o segurado ali por 15 minutos, às vezes 20, às vezes meia hora, mas não mais do que isso. Quem que tem condição, né, de estabelecer, de esclarecer por que foi solicitado esses exames, qual foi o resultado desses exames, é o relatório médico, do médico assistente. O perito médico, né, numa perícia presencial, ele não tem tempo, ele não tem condições de fazer uma avaliação mais profunda. Então, por isso, né, que o histórico, e aí a gente coloca aqui tanto o resultado dos exames complementares, né, conduta terapêutica, que é outro requisito, prognóstico, tudo isso, né? Isso, quem tem condição de passar é um médico assistente. O médico perito, né, em meia hora de consulta, ele não tem condição de avaliar essas questões. Isso é uma perícia presencial. É uma perícia documental que ela é feita totalmente com base nos documentos que o segurado envia para nós. Mais importante ainda é esses requisitos constarem do atestado. Por quê? Qual é a única fonte, a única fundamentação que o nosso servidor ele tem para decidir sobre um benefício por uma perícia documental? É só o atestado. Então, um atestado, entre aspas, simples, por exemplo, só com os requisitos que a gente tem aqui, dados do segurado, prazo, sem o diagnóstico, muitas vezes, e com o nome do médico, não é o suficiente para fins dessa perícia médica. Não vai ser o suficiente por causa dessa ausência de fundamentação para decidir. Tá? E aí a gente tem prognóstico, né, consequências para a saúde do paciente, o tempo de repouso necessário, que é o tempo de afastamento, que vai, no caso aqui, né, que vai complementar o parecer fundamentado do médico perito, que ele vai decidir com base, né, dentre outros fatores, no documento, no atestado, e, claro, registrar os dados de maneira legível novamente, e identificar-se como emissor. O que a gente destaca, então? Qual que é a diferença de um atestado comum para um atestado para fins de perícia médica? Primeiro, tem que ter o diagnóstico. Tá lá. Não é só se o paciente pedir, tem que ter o atestado. É necessário, é obrigatório para fins da perícia. E aí, muitas vezes, né, a gente verifica que tem chegado atestado sem o diagnóstico, só com prazo, não é aceito, né? Isso aqui, até por questões de análise do próprio benefício para o próprio perito, né? E estabelecer a situação médica do paciente. Exames complementares, conduta terapêutica, que é o tratamento, o prognóstico e as consequências na saúde do paciente. Então, o relatório, assim, escrito, esclarecendo esses pontos, como está o tratamento, o que tem sido feito, qual que é o prognóstico que pode acontecer, e o provável tempo de repouso, né? Isso normal, tanto no comum quanto no pré-perícia a gente tem, dados de maneira legível e a identificação do emissor. Então, assim, eu brinquei, né, com o Antônio Cláudio um pouco mais cedo hoje, não tem nada muito diferente nesse relatório. É só explicitar o caso médico todo, né, com diagnóstico, prognóstico, tratamento que tem acontecido no próprio relatório. E aí, no mais, é o que já se faz para um relatório médico, um atestado médico comum. Os dados do paciente, o emissor e é isso. Antônio Cláudio, complementa aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças da perícia, né, documental e presencial, que eu falei um pouco, mas a gente vai entrar mais, né? Complementa aí, me ajuda aí. Vamos lá, Samuel. Beleza. Parabéns aí pela explanação. Gente, e uma coisa muito bacana que o Samuel coloca para nós é o seguinte: o relatório médico, mais uma vez, ele não é, entre aspas, uma coisa de INSS, ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina através dessa resolução. Ponto, é um fato.
Queria só ressaltar, Samuel e todo mundo, que quando na perícia médica, seja ela documental ou mesmo presencial, em havendo alguma dificuldade, né, para poder a caracterização ou de nexo, né, um nexo causal em relação à doença, comorbidade, né, e a atividade da pessoa, o perito médico pode solicitar o CIMA, que é a solicitação de informação ao médico assistente. É onde o perito vai buscar a trajetória, né, dessa comorbidade, desse adoecimento, ao longo da vida, da trajetória desse trabalhador, seja lá um empregado, seja um avulso, seja um empregado doméstico, seja mesmo um contribuinte individual segurado especial ou um facultativo. Então, a gente queria ressaltar isso aí. Bacana? Então, nós já sabemos que o bom relatório médico, fundamentado na resolução dos 851, bestamente falando, vai pacificar, nossa, uma montoeira, praticamente aí 70%, 80%, entre aspas, dos problemas que nós temos. Porque o grande gargalo nosso, às vezes, é o bom entendimento no relatório médico. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, Samuel, só para eu dar uma esticada na questão aí dos relatórios, Cláudia, às vezes a gente faz um relatório médico, leva para a perícia médica, e às vezes a perito não tem aquele, entre aspas, entendimento, né, em relação a, efetivamente, a atividade com aquele adoecimento. Aí, gente, uma coisa que eu aprendi com o nosso doutor Luiz Fernando, lá de Sete Lagoas, o bom relatório com a descrição, se vocês quiserem anotar aí, com a descrição da profissiografia do empregado, tá? Isso é muito importante. Por quê? Quando se descreve pormenorizadamente o que aquele trabalhador faz, aquele colaborador faz dentro da empresa, ali a gente vai ter condição, se aquela pessoa que trabalha, por exemplo, nos serviços gerais, um auxiliar de serviços gerais, qual efetivamente é a atividade dele. Muitos médicos do trabalho, várias vezes, Cláudio, mas peraí, se a gente faz isso, a gente pode dar um tiro no pé, porque a gente pode estar caracterizando ali um acidente de trabalho. Sim, nunca tirei essa hipótese, pode sim. Mas um bom relatório nessas celeumas que existem entre perícia médica federal, PNSS, e, às vezes, o médico do trabalho da empresa, um bom relatório com a descrição da profissiografia pode ajudar. Não é o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário. É realmente a descrição. Um tiquinho além, né, do que determina aí a resolução do Conselho Federal de Medicina. Tranquilo? Então, eu queria chamar a atenção disso aí. Samuel, antes da gente entrar na questão do benefício, né, na questão do acesso, né, ao benefício de análise documental ou da presencial, que você ia pontuar, eu queria só chamar a atenção de todo mundo aqui. Gente, um detalhe, eu acho que poderia, Samuel, a gente abrir no decorrer dos trabalhos, caso tenha alguma pergunta, né, a gente poderia abrir aí para a gente já ir conduzindo as perguntas ao longo do trabalho. O que você acha, Samuel? Pode, então tá, mas aí nós vamos abrir no chat, né? No chat, as meninas vão abrindo no chat, né, a gente vai caminhando aí dentro do chat, vai abrindo no chat. Nós estamos com 65 pessoas aí na sala, eu acho que é um grupo tranquilo para a gente trabalhar. Eu acho que dá para fazer pelo chat, depois também as pessoas podem, mais para frente, por volta de umas 3 horas, 3h15 por aí, a gente abre de fato para as perguntas, as pessoas vão abrir na câmera e a gente vai fazendo o trabalho, né? Para a Beleza. gente nem Então, perder muito gente, tempo aí. não, tranquilo, eu tô acompanhando o chat, tá? Quem tiver dúvida, quiser mandar alguma pergunta específica de algum caso, ou tiver uma dúvida mais geral, pode mandar qualquer pergunta que tiver sobre o nosso tema da tarde, pode mandar aí no chat que eu vou estar acompanhando, tá? Bacana. E aí, Samuel, dentro desses temas, né, à medida que a gente vai vencendo os assuntos aqui, pergunta da resolução dos 851 tem, a gente já fala de uma vez, né? E aí a gente vai caminhando. Mas eu queria apresentar para vocês aqui agora, gente, só um pouquinho. Ok, bacana. Vou deixar aqui, ó. Eu queria só apresentar para vocês o mapa estratégico, esse material, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, mas eu queria mostrar para vocês a carteira dos nossos segurados. Por que isso é importante? Muitas das vezes, o médico,
né, de uma forma geral, médico do trabalho ou médico assistente dentro de um posto de saúde, ele só consegue, às vezes, enxergar um segurado para a Previdência Social como sendo um empregado. Mas não é verdade. Nós temos, além do empregado, o trabalhador avulso, que trabalha lá na região do Porto, né? Atrás dele tem um órgão gestor de mão de obra. Nós temos aí o empregado doméstico, que atrás dele tem um empregador doméstico, não tem fim lucrativo. Nós temos nosso contribuinte individual, o nosso autônomo, que paga o carnezinho, que faz a guia lá de recolhimento lá na internet. Temos o nosso segurado especial, né, que na normalidade, né, atualmente não tem contribuição, mas que ele trabalha na região rurícola, na roça, né, e tem aí o exercício de atividade como rural, na pretensão aí do seu status, né, da sua caracterização como um segurado nosso. E temos aí o facultativo, que é aquela pessoa que contribui para o INSS porque quer contribuir, né, as nossas donas de casa, os nossos estudantes, os nossos desempregados. Aquela pessoa que está, por exemplo, no exterior e que quer contribuir aqui no Brasil, vai contribuir como facultativo. Por que essa informação é importante para nós? Porque quando se emite um relatório médico de um afastamento para um segurado que não seja o empregado, ele só terá direito a um benefício no INSS se esse afastamento dele for superior a 15 dias, tá, gente? Então, se eu tiver um contribuinte individual, um médico, por exemplo, que trabalha aí no seu consultório, um psicólogo, um assistente social, um borracheiro, um mecânico, um palestrante, né, um professor particular, bacana. Se essa pessoa se afastar por um período de, por exemplo, 14 dias, ela não acessa um benefício do INSS. Mas se ela tiver um afastamento superior a 15 dias, 16, 17, 18, aí sim ela vai acessar, né, os benefícios por incapacidade temporária no INSS. E, nesse caso, o benefício será concedido a ela desde a data do início da incapacidade, ou seja, desde quando ela de fato adoeceu, tá? Isso é muito importante, gente, porque em 2015, 2016, houve uma mudança nessa regra. E lá, um contribuinte individual, por exemplo, né, um empresário, um médico, um psicólogo, qualquer um que fosse, né, um contribuinte individual ou facultativo, ou os demais, eles acessariam os benefícios com um prazo menor de 15 dias. Houve uma mudança nessa regra, tá? Então, só para a gente ter esse conhecimento aí. Eu queria deixar isso aí norteado para vocês, tá? E acessar os benefícios do INSS, aí eu deixo para vocês, né, toda a nossa legislação que norteia, né, a boa condução aí da parte dos benefícios por incapacidade. Eu acho que vale a pena aí vocês um print nessa tela, tá, gente? Ou mesmo depois, se for o caso, Márcia, Sônia, a gente repassa esse material para vocês aí, até para vocês deixarem aí no processo. Mas aí a gente tem a Lei 8.213, o Decreto 3.048, a Instrução Normativa 128, a Portaria de IRBEM 991, que ela é de 28 de março de 2022. Essa portaria está atrelada, tá, gente? A Instrução Normativa 128, né, ela faz parte de, como diz outro, uns carrapichos, né, da Instrução Normativa 128, é uma portaria que vem esclarecer coisas que não estão tão claras, né, dentro da nossa portaria, da Instrução Normativa. Ela vem fazendo um detalhamento. Nós sempre chamamos atenção aqui, né, para o artigo 391, que trabalha aí o restabelecimento de benefício anterior, quando se trata de mesma doença num prazo de 60 dias, tá? E isso também está descrito lá no Decreto 3.048, nos seus artigos 75, parágrafos 4º e 5º. Tem dado muita discussão nesse processo todo aí, Samuel e eu, a gente está aí nos debruçando, né, para tentar pacificar algumas questões aí em relação a isso dentro da nossa casa. Dia 9 agora, inclusive, de janeiro, vai ter uma reunião com um grupo de pessoas, de empresas, representantes, com a doutora Márcia Lara, que é a gestora da Perícia Médica Federal dentro da Superintendência Regional 2, aí eu estou falando do estado de Minas e do Espírito Santo. Então, vai ter uma reunião lá, nós estamos fazendo a tratativa dessas reuniões aí, para tentar minimizar e pacificar questões aí com relação às empresas, seja na carteira dos afastamentos, como também da perícia. Cláudia, eu queria acessar essa reunião. Se alguém tiver acesso querendo acesso a essa reunião para poder participar, é um grupo limitado, né, de médicos do trabalho que compartilham aí representando as empresas, ou mesmo a equipe técnica, né, administrativa. Serão no máximo 2 pessoas, e se quiserem participar,
pode demandar e-mail para mim, né, antônio.claudio@inss.gov.br, e pode mandar para você também, não pode, Samuel? Samuel? Pode sim, pode sim. Pode. Você quer falar seu e-mail aí, meu lindo? Pessoal? Samuel.sales, aí Sales igual tá ali no meu nome ali, ó, com dois L's, @inss.gov.br. Pode mandar para a gente que a gente está articulando isso e para poder participar dessa reunião. É Bacana. interessante É, porque a gente vai estar fazendo esse alinhamento com a própria perícia médica da casa, né, do INSS, né, para a gente ter basicamente expressos os requisitos que eles usam, né, no trabalho, no cotidiano deles, para esses benefícios, para essa questão, né, que a gente está tentando resolver da adulta. Então vai ser um assunto legal, vai ser uma reunião frutífera, esperamos nós. bacana. E é legal, né, Samuel, porque essa reunião a gente vai tentar pacificar todas essas dificuldades em relação, inclusive, a anexo técnico, fator acidentário de prevenção, tá, gente? Então, vocês vão demandar um e-mail para nós, eu tenho interesse em participar, que aí nós vamos passar para vocês. Nós vamos, inclusive, tá, Samuel, entregar para a Vanessa esse processo que está construindo lá, né, a lista com as empresas, e isso tem prazo, tá, gente? Então, uma dica que a gente dá é que até agora, o final de ano de 2023, já esteja. Quem tiver interessado em participar desse momento, fazer aí a sua inscrição. Vanessa vai coletar os dados, está passando para nós a lista, para a gente formatar o espaço, né? Se for uma mesa com 10 pessoas, ou de repente um auditório para 80 pessoas, né? Então, e os assuntos, tá, gente? Vai ser bem interessante a gente tratar disso aí, porque vai ter que ter os assuntos específicos para essa reunião. Então, quem tiver interesse, tiver, né, uma necessidade aí, eu acho que valeria a pena, né? Estar construindo aí o conhecimento a partir disso. Fica a dica aí. A Lei 13.982, ela é de abril de 2020, né, veio trabalhando lá as questões das antecipações. Também trago para vocês aqui a portaria conjunta, né, MPS, Ministério da Previdência Social e INSS 38. Ela trabalha aí a questão do parecer conclusivo da perícia médica na análise documental para acidente de trabalho, que não existia, e a partir de julho agora os acidentes de trabalho também entram aí no rol das análises documental, que o nosso Samuel vai falar para a gente daqui a pouquinho, tá, Samuel? A portaria Aqui, conjunta. Oi, pode. Samuel, eu estou aqui. não, pergunta aqui para nós, Pergunta. Então, segura a onda aí, Sávio, deixa eu só Sávio fechar. Silveira. Sávio, doutor Então Sávio, lá de fecha aí, depois Brasília. eu passo aqui Vai para que nós você. vamos trabalhar isso aqui. Perfeito, Samuel. A portaria conjunta PRES-INSS, né, é de número 37, agora de outubro de 2023, trabalha o acesso aí simplificado à análise documental para a análise da perícia médica. A portaria 1173, de 20 de outubro de 2023, trabalha aí o protocolo, né, de análise documental de benefício por incapacidade temporária. E aí ele está criando o Ateste Med, tá, gente? É um grande momento que nós estamos vivendo aí, que o Samuel vai falar para nós também dos relatórios, né, de forma, entre aspas, virtuais. E a portaria conjunta PRES-INSS, número 38, agora de 30 de outubro de 2023, trabalha a prorrogação automática de 30 dias, né, para a perícia médica, até 30 de abril de 2024, né, que é um momento aí que a casa está buscando para ter um certo resfolejo para a condução, né, dos processos de uma parcela aí dos benefícios, né? Então, ao invés de eu fazer perícia, eu vou prorrogando, entre aspas, automaticamente. A sugestão aí, tá, gente? A dica, sempre relatório médico fundamentando este processo, para não incorrer em nenhum problema, porque lá na frente, possivelmente, isso também será motivo de revisão. Sempre gosto de deixar claro isso aí. E por final, aí também, para nortear as normas aí, a resolução do Conselho Federal de Medicina 1851, que nós já tratamos dessa lei. Tranquilo? Samuel, vai lá, meu lindo, manda bronca. Doutor Sávio, boa tarde. Mano, não, ele escreveu aqui para a gente, Ah, ele falou assim, ó, aquele limite de 15 dias para emissão de um atestado, deixando o restante do tempo para definição do período. Já caiu por terra, certo? sim. Ah, O atestado médico deve conter o tempo necessário para recuperação, ainda que seja 30 ou 60 dias. Aí perguntou se isso aí que ele falou tá certo.
E tá certo, sim, né? Sim. O Vai lá, médico Samuel. assistente, né? Aquele que elabora o atestado, ele, de acordo com, né, o entendimento dele, no caso, ele coloca o prazo. E aí o que que acontece? Né, por exemplo, vai haver a solicitação com base nesse atestado de um, por exemplo, auxílio por incapacidade temporária. Por que que a gente pode, né, muitas vezes pensar que, ah, não, mas é só 15 dias? Porque os primeiros 15 dias de afastamento, eles são responsabilidade da empresa, no caso de um segurado ou empregado, né? Então, ele vai ter direito aos 15 dias pagos pela empresa de afastamento. Passou de 15 dias, pode estar lá no atestado. 30 dias de afastamento, 60 dias de afastamento. Quanto tempo o médico entender cabível, tá? E aí, a partir do 16º dia, é responsabilidade do INSS efetuar o pagamento do benefício, tá? E aí, o que que acontece, né? A partir desse relatório médico, vai se chegar à análise do benefício para o perito. Então, o médico ele pode dar o tempo que ele achar necessário. Mas, passou de 15 dias, isso vai chegar para o perito. Por quê? Porque vai ter havido o requerimento de um benefício. Mas o médico tem a liberdade de dar quanto tempo ele entender necessário. Beleza. Chegou para o perito fazer essa análise, né, estando tudo em ordem, né, de acordo com o que a gente comentou aqui, resolução 1851, um relatório médico bem fundamentado, com todo esclarecimento certinho, não há óbice, né, claro, o perito com a liberdade dele, do exercício da profissão dele, né, não há óbice para o reconhecimento de um período maior de 15 dias, inclusive com base nesse atestado. Então, não tem essa limitação temporal. Até interessante, né, Antônio Cláudio, para a questão Uhum. da perícia documental, né? Sim, sim. Por Porque a quê? perícia documental ela define prazos, né, Samuel? Vai lá. A perícia documental ela define prazos e detalhe que ela é concedida com base no relatório médico do médico assistente. Então, se o médico assistente ele pediu, né, ele entende que é cabível 30 dias, estando o relatório em ordem, com aquelas informações que a gente conversou um pouco mais cedo, com caso bem explicitado, tratamento, tempo passível de recuperação, diagnóstico, tranquilo, isso vai ser deferido por meio do que a gente chama de ateste médio. Tá? Você tem o número da portaria, Antônio Cláudio? Eu não estou com ela aqui agora. É a 1173, de 20 de outubro de 2023. Ela cria, está até na tela aí para nós, tá, Samuel? Ô, gente, alguém entrou aí na anotação, eu até bloqueei a anotação aqui, tá? E fez uns risquinhos aqui. A gente acha legal, mas assim, aí acaba que bagunça, né? E aí eu não consigo mais mudar, tirar. Então, aí alguém do grupo aí vai precisar de fazer a alteração do processo aí, tá, gente? Mas tranquilo. Eu só pedi por favor, porque aí ó, vai ficar esse marcado aí, maculando a apresentação, tá, gente? Mas E vai lá, aí, Samuel. Isso. tranquilo. Então, essa portaria ela estabeleceu uma norma, uma nova forma de análise dos benefícios por incapacidade. Né? Como que é o normal, que a gente chama de perícia presencial, que é o antigo. O segurado nosso ele era afastado, ele teria que fazer um requerimento, ou por telefone, pelo telefone 135, ou pelo site, aplicativo Meu INSS, anexar os laudos e os documentos dele, e a partir disso seria marcada uma perícia médica presencial, ou seja, ele teria que vir a uma das agências com perícia médica para ser atendido numa espécie de consulta, que ele iria analisar a situação do segurado, com os documentos, tudo bonitinho, e, caso entendesse cabível, deferiria o benefício ou não. Essa era a sistemática anterior. O que que é esse ateste médio? O que que é essa perícia documental que a gente já comentou aqui? Na verdade, a análise ela passa a prescindir, né, ela dispensa desse comparecimento do segurado presencialmente. Então, o benefício, o auxílio por incapacidade temporária, ele passa a ser definido apenas com base no relatório médico. E aí que a pergunta do Sávio é interessante, porque esse relatório médico ele pode ser
constando, né, tudo certinho, de acordo com a nossa resolução 1851, esse relatório ele pode dispensar por até 180 dias, tá? Até basicamente 6 meses de afastamento por perícia documental, com base apenas no relatório médico elaborado pelo médico assistente. Então, como que funciona esse requerimento? Ao invés de, no momento, né, que ele anexar os documentos e marcar-se uma perícia presencial, isso já vai direto para a análise de um dos peritos médicos, que vai, com base nesse relatório que foi anexado, deferir ou não o benefício. Tá? Na verdade, entender ou não como cabível o benefício, porque aí tem que analisar os outros requisitos, né, como carência, qualidade de segurado e etc. Tá? Mas isso é feito pelo INSS em si. Bom, então, assim, 180 dias, no máximo, para uma perícia documental. Pode haver esse afastamento por até 180 dias. Regras, né? Primeiro, não pode haver prorrogação do benefício quando ele é deferido por meio de uma perícia documental. Em havendo, né, o deferimento, colocou lá, por exemplo, 90 dias. Numa perícia presencial, faltando 15 dias, o segurado poderia requerer essa prorrogação, que marcaria uma perícia, e até a nova perícia o benefício estaria sendo recebido tranquilo. Na perícia documental, isso não acontece. Não pode ter prorrogação do benefício. Então, se tiver 30 dias no atestado, vai ser 30 dias. Ponto. Ah, mas passou-se os 30 dias e o segurado ainda não se recuperou o suficiente para retorno para o trabalho. Tudo bem. Vai se encerrar o benefício, vai ter que passar novamente pelo médico assistente, vai ter que haver um novo laudo e um novo requerimento de benefício para que ele possa continuar afastado pelo INSS. Tranquilo. E outro detalhe, um afastamento por tempo indeterminado, quando o médico não consegue precisar a data de retorno, ele é permitido por meio da perícia documental, mas a gente aqui a gente não recomenda. Por quê? Isso está limitado também aos 180 dias e depois vai ser necessário que isso seja passado por um novo requerimento novamente. E aí a gente fala de um afastamento por tempo indeterminado, a gente tem um caso mais gravoso, um caso em que o segurado ele não tem perspectiva de melhora, né? E aí entre aspas, tempo, esse intervalo entre a cessação do primeiro benefício, o requerimento do segundo, pode ser um intervalo essencial para o segurado continuar recebendo com tranquilidade. Então, regras, né, recapitulando, regras para o ateste médico. Prazo máximo de 180 dias, não pode prorrogação, tem que fazer novo requerimento se for necessário, né? E para o prazo determinado também está limitado a esses 180 dias. Antônio Cláudio, completa aí, por Samuel, gentileza. que nada, moço. Eu quero te perguntar também. Samuel, a pessoa terminou o prazo de 180 dias no ateste médico. Relatório, uma situação mais agravante, aquela coisa toda. Bacana. Terminou 180 dias. A pessoa pode requerer um benefício por incapacidade temporária de forma presencial imediatamente ou precisa de aguardar? Vamos lá, moço. A gente tem essas regras. Isso. Oi? Estou Peraí que me aqui. travou aqui. Travou? Não, estou aqui. Vai lá, Travou, mas vai já lá. voltou já. A Voltou. gente Para a tem gente essas regras entender consolidadas. os prazos, né? Sair de um ateste médico, vou requerer uma perícia presencial. Preciso de esperar? Sim ou não? Quanto tempo? 30 É, dias? Menos de 30? no... 15 dias de um para o outro? Vamos lá. Tranquilo. Gracinha. Então, bom. Você dá Olha, conta aí e ou eu aí, vou também? não, tranquilo. É interessante Então porque a gente vai. tem essa limitação, tá? Dos 180 dias, e aí, a partir disso, você vai Isso, ter que requerer uma perícia presencial. E por isso. que que eu falei que é essencial, né? Esse intervalo ele pode ser perigoso para o segurado. Por quê? Para requerimento da perícia presencial, para esse segundo afastamento, ele tem que passar um prazo de 15 dias, tá? Da Isso. cessação do benefício anterior deferido pelo ateste médio
para o requerimento depois, com base na perícia presencial. Então, 15 dias, beleza, mas é um tempo considerável. Por quê? A partir disso também tem que considerar um prazo para a própria perícia, né, que demora relativamente para marcar, né? Com a questão do ateste médio, essas filas elas têm diminuído, mas ainda é uma fila, né, considerável. Sim, sim. Então tem esse prazo de 15 dias. Se for, por Ok. exemplo, um ateste médio menor, um ateste médio de 30 dias, vai precisar de afastar de novo por mais 30. Vai precisar. é, aí você pode fazer o requerimento no dia seguinte da cessação. E Por quê? É imediatamente ateste médio para após. ateste médio, imediatamente após a Isso, cessação, né? isso. E se for benefício com perícia presencial anterior para um outro presencial, aí prazo de 30 dias, tá, gente? Então, a gente percebe aí essas nuances. A teste médio para teste médio, imediatamente no dia seguinte, posso fazer novo requerimento. Ponto. Óbvio que sempre consolidado com relatório, né? A teste médio para a perícia presencial, 15 dias. E presencial, sair de um benefício com perícia presencial para começar um outro benefício presencial, efetivamente tem que aguardar aí meus 30 dias, tá, gente? Então, é bacana a gente pontuar isso para não fazer muita confusão, às vezes, né? Aí nessa questão dos requerimentos. Ah, por que uma pessoa conseguiu, a outra não conseguiu? Possivelmente por causa das nuances, né, em relação à forma, à modalidade do requerimento. Tá? Queríamos chamar a atenção de vocês para isso. Tranquilo? Gente, eu tô vendo vocês conversando aí no chat, vocês estão escutando a gente direitinho? Assim, né, a grande maioria, no caso, porque tem gente que tá reclamando que não tá ouvindo a gente. Mas a Marcela falou que grande está, maioria Mas parece que tá parece, ouvindo. parece que são sim, problemas localizados, assim, que provavelmente com os equipamentos. não, tranquilo. Mas aí a gente fica preocupado, né? Não, De mas qualquer vamos lá. O forma, pessoal gente, falando. nós estamos gravando, tá? E depois eu vou enviar a gravação. Aí quem ficou com dificuldade aí, se quiser ouvir. Perfeito, Márcia. Mas o pessoal Pessoal, está ouvindo aqui, está o dando pessoal, a retorno, tá? grande maioria falando que tá escutando tranquilo. Então, Ô, Samuel, faz um de favor para nossa nós, meu parte aqui lindo. tá tudo certinho. Tá tranquilo. Samuel, faz aí para a gente, Fala. fazendo favor, a importância e a forma de acesso pelo ateste médio, né, pela análise documental, e, se o segurado quiser, a perícia presencial. Você faz a distinção para nós desses dois caminhos aí? O 35 e meu INSS? Não, não, tranquilo, tranquilo. O Vai que lá, então. acontece é o seguinte, gente. Essa questão do ateste médio, ela é uma inovação, tá sendo implantada agora, começou em mais ou menos julho, agosto de 2023. Eu tenho 6 meses de casa e quando eu entrei na casa não tinha isso, pra vocês terem noção. Então é uma coisa bem, bem recente. É sério, é uma coisa bem recente. Então, assim, tem sido uma tentativa para a diminuição das filas, principalmente marcação de perícia médica. Por quê? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha muito relato, né, de, por exemplo, pessoa tentando marcar uma perícia em agosto e sendo jogada para fevereiro de 2024. Né? A gente teve casos, né, dessa distância de tempo, né? E aí, o que acontece? Então, o ateste médio é uma forma mais simplificada de deferimento dos benefícios, porque vai pegar só com base no relatório anexado e vai deferir o benefício. É uma análise mais simples, é uma análise que não requer essa meia hora de consulta, entre aspas, né? Tranquilo. Então, a casa ela tem tentado encaminhar os segurados para o ateste médio. Então, na nossa central de requerimentos, que é o meu INSS, um aplicativo, ou o site meu INSS, que, né, faz login mediante o CPF e a senha, gov.br, mesmo, né, que a gente faz declaração de imposto de renda, requerimentos na Receita Federal, questão de basicamente tudo do governo federal é feito pelo Gov agora. Então,
nós também no INSS, por meio dessa senha, faça login pelo meu INSS. E lá a gente tem o requerimento dos benefícios por incapacidade. E lá vai se enviar para o requerimento via ateste médico. Isso é regra, tá? E para se uma perícia presencial, que a gente já demonstrou a importância aqui, por exemplo, um benefício por prazo indeterminado, um benefício de uma situação mais gravosa, que talvez, né, possa ter uma possibilidade de prorrogação mais para frente, né, a gente recomenda a perícia presencial. E aí, como que faz para pedir ela? Tá? Telefone 135, e aí lá você faz a solicitação do benefício por incapacidade e, a partir daí, o requerimento da perícia presencial. A pergunta do Sávio é a seguinte: em nossa experiência, a análise documental demora muito mais tempo para ocorrer. Quase nunca oriento o paciente a fazê-la. Ela não deveria ser mais rápida? Então, quando começou, agosto, setembro, estava realmente demorando. E estava muito inseguro, o pessoal estava meio que sem saber como que fazia, e tranquilo. E aí, todo mundo estava indo atrás da perícia presencial. Outubro, novembro, passando um pouco mais o tempo, o retorno que a gente tem das empresas, né, que a gente trabalha, essa rede de empresas que nós atendemos, nós trabalhamos, nós respondemos algumas, nós tiramos dúvidas e auxiliamos, né, os setores de saúde do trabalho, principalmente, RH. O retorno que a gente tem tido é que a perícia documental ela está mais rápida, tá? Assim, questão de 15 a 30 dias já está analisado e deferido o benefício, né? Esse foi o último retorno que a gente teve. Então, assim, sim, é para ser mais rápido, e o retorno que a gente tem tido é que tem sido mais rápido, pelo menos nos últimos meses. A experiência que você está narrando para a gente é diferente, aparentemente está demorando. Então, enfim, é uma análise que tem que ser feita Tempo. pelo Pode ser segurado tempo, e pelo. Samuel. Pode ser tempo, Samuel, às vezes, e essa, entre aspas, aceleração, se a gente também convir, ela tem ocorrido de um mês, mais ou menos, para cá, porque até nós, há Isso. um mês e meio, 2 meses atrás, a gente literalmente refutava, né? Quantas vezes eu falei na sala, gente, pelo Sim, amor de sim. Deus, sai fora disso, é bacana, mas não está resolvendo, né? Infelizmente, eu tive que botar nossa carinha a tapa. Mas de um mês para cá, né, Samuel, tem gerado, entre aspas, aí essa celeridade nos processos, tá, doutor Sávio? Sim, Queria só sim. pontuar isso, tá, meu amigo? Sempre Tem sido teve muito deferido ruim. com mais Agora celeridade. tem sido mais tranquilo agora, né, nesses últimos períodos, sim, tá, Samuel? Só queria reforçar isso Isso. mesmo. Não, é a adaptação da própria casa, né? Porque Sim. foi realmente uma transformação de uma coisa que estava literalmente consolidada há anos Uhum. para uma análise de uma forma nova e aconteceu literalmente de um dia para o outro. Eu brincando que quando eu entrei não existia e hoje já é uma coisa, entre aspas, consolidada, é verdade, tá? Não é exagero, né? Então, foi uma experiência até para nós. E aí, né, de uns meses para cá, esse retorno tem sido mais positivo. Perfeito, isso mesmo, Samuel. Bacana. Show de bola. E aí, Samuel, podemos seguir? Então, olha só, nós falamos aí, o acesso Segue para o jogo. poder ter o acesso aí ao ateste médio, à perícia documental, buscar aí pelo site, né, meu INSS, mediante senha cadastrada, tá, gente? Muito importante isso. E igual o doutor Sá falou, normalmente eu não sugiro a documental, o ateste médio, não sugiro. Então, aí é a ligação, né, efetiva para o telefone 135, tá, gente? E é interessante e importante pontuar que, às vezes, o segurado pede o ateste médio, a perícia documental, existe algum gapzinho, alguma coisa que não está muito perfeita dentro do relatório, né? E aí a nossa própria perícia
solicita a marcação de uma perícia presencial, tá, gente? Então, deixar claro isso, que em algumas vezes pode acontecer uma situação dessa, tá? Então, pedir um teste médico, pedir uma perícia documental. Poxa, o INSS de alguma dúvida, né, não ficou muito claro determinada situação no relatório médico, aí o perito pode solicitar ao segurado que busque, então, a perícia presencial. E por isso, gente, é muito importante sempre a boa atualização do cadastro, né, lá no gov.br ou no meu.inss. É o mesmo caminho, né, o gov.br e meu INSS, tá? Então, sempre é interessante estar com a documentação toda afinada e alinhada lá dentro. Tranquilo até aí? Beleza. Vou caminhar mais um pouquinho aqui, Samuel, se pintar alguma dúvida aí, você vai nos colocando e pontuando, tá? Tranquilo, estou acompanhando. Beleza. Então, gente, só para a gente trabalhar aqui o artigo da lei, né, sempre trago para nós aqui o artigo 59, né, o auxílio-doença, ainda em nome anterior, né, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, período de carência exigido nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou por atividade habitual por um período de mais de 15 dias consecutivos, né? Isso é importante pontuar, porque isso aí vem encontrar com aquela fala inicial minha, que o empregado, né, os 15 primeiros dias, por força de um artigo lá no decreto, quem paga é a empresa. Aos demais segurados, não. Então, um atestado médico com menos de 15 dias para um contribuinte individual, por exemplo, um autônomo, ou para um facultativo, para nós no INSS, ele ainda, né, não terá direito efetivamente ao benefício, tá? E uma outra coisa muito importante também, que não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência, já portador da doença ou da lesão invocada, como causa para o benefício. Bacana. Exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Então, é importante a gente pontuar nessa questão aí, o bom relatório médico, né, que comprometa e que demonstre, de fato, né, essa situação do agravamento, tá, gente? A perícia médica nossa, nessas situações, talvez quando há uma grande necessidade de um CIMA, né, a solicitação de informações ao médico assistente, porque a partir desse processo, no todo, demonstrando desde lá de trás um adoecimento que a pessoa teve, o agravamento dela, é que pode aí gerar, de fato, né, a questão do benefício, tá? Trago para vocês aqui, ó, né, só para poder definir aqui mesma praticamente cópia da lei, né, o artigo 60 do decreto 3048 aí, ele mostra para nós o mesmo processo e coloca aí, quando requerido por segurado afastado para atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data de entrada do requerimento. Isso é muito importante, porque às vezes o segurado, por alguma situação, intercorrência, motivação por não ter outra pessoa, alguma coisa assim, acontece às vezes dentro de empresa, segurado mais sozinho, ele vai, fica hospitalizado, tem um adoecimento, e não se fala no requerimento do benefício para ele. Quando faz o requerimento tardio, a partir de 30 dias, tá, gente? Infelizmente, o que pode acontecer? De ele começar a receber o benefício somente a partir da data de entrada do requerimento. Então, sempre ficarem antenados em relação a isso, né? Sempre orientar, sugerir à população nossa de uma forma geral, porque isso é bem importante, né? E aí o parágrafo 3º mata essa questão aí, ó. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, os 15 primeiros dias, no caso do empregado, quem paga é a empresa. Bom, né? Os demais segurados, e aí é importante a gente pontuar, eu vou até voltar um pouquinho aqui, nessa tela, porque o empregado, quem cuida dele no bom sentido atrás dele, está o empregador. Mas quando eu olho para um trabalhador avulso, que está aqui, o órgão gestor de mão de obra, quando eu olho para o empregado doméstico, que atrás dele está um empregador doméstico, quando eu olho para um contribuinte individual, que não tem ninguém atrás dele, o autônomo, o segurado especial, mesma regra aí, o facultativo, esses casos aqui só terão benefício, né, dentro da Previdência, por incapacidade temporária, caso esteja com afastamento superior a 15 dias, tá, gente? Então, queria pontuar. E é interessante, né, o parágrafo 14, que traz para nós, né, entre aspas, uma novidade aí também, né, foi dada pela redação do medida provisória,
Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa, né, da emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal, quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício que trata esse artigo será realizada por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos realizados pelo INSS. Então, o ateste médio, entre aspas, vem dessa medida provisória, né, 1113 de 2022, que a gente trabalhava lá, a análise documental dos processos, tá, gente? Eu queria chamar a atenção disso aí para vocês. Algum questionamento, alguma pergunta até Tem uma aí? dúvida. Vai lá, Samuel. Pergunta da Márcia Lazzarini aqui. Sim. Ela perguntou: quais são as orientações para a emissão de relatório de profissionais não médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outros? Sim. Esses relatórios dos demais, né, profissionais da classe, né, eles vão sustentar, corroborar com o relatório do perito médico, tá, gente? Então, é muito importante isso. Então, do perito médico, não, do médico assistente, tá? Então, quando a gente trabalha a questão dos relatórios do psicólogo, ele vem corroborar, ajudar na questão, mas há a necessidade da emissão, tá, do relatório por parte do médico assistente, médico do trabalho, tá? Eles vão corroborar. Principalmente, Márcia, isso é muito usado e muito importante na hora da sustentação, por exemplo, para um benefício de prestação continuada, um BPC, né? Porque a gente aqui está falando de benefício por incapacidade temporária, mas a gente está falando de relatórios, de uma forma geral, para a perícia médica, né? Nossa, no INSS. E o benefício de prestação continuada é um benefício sustentado pela avaliação médica, dentro dos critérios, né? CAD único, renda per capita menor ou igual a um quarto salário mínimo, e também o serviço social. Então, uma assistente social, quando faz um relatório, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, né, para a sustentação de um benefício de prestação continuada, perfeito, tá, Márcia? Samuel, estou aqui. Eita, aqui. Então, é bacana. Mas, Márcia, tranquilo? Se tiver mais alguma coisa no chat, pode colocar, nós estamos firmes. Não, por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Mas, gente, mais Tá. alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos caminhar então. Então, olha só, essa apresentação é uma apresentação, entre aspas, que trabalha o processo dos benefícios por incapacidade como um todo, seja acidentários ou por previdenciários. Então, eu já vou dar uma puladinha nela aqui, ó. Eu não vou entrar na questão de nexo técnico epidemiológico, não, porque não sei se seria o caso, mas se vocês quiserem depois, a gente pode, tem tempo ainda para a gente trabalhar isso. Eu queria chamar muita atenção, quando a gente trabalha a questão dos nexos técnicos epidemiológicos, né, a carteira dos afastamentos de benefício por incapacidade, eu queria chamar a atenção de vocês para sempre o seguinte: se existir na carteira, né, semanal, quando uma empresa vai verificar a sua dimensão, né, dos afastamentos dentro dos seus CNPJs vinculados ao seu CNAE, havendo benefício por acidente de trabalho, espécie 91, 92, 93 e 94, e aqui eu estou falando de benefício por incapacidade, né, por acidente de trabalho, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente, por acidente de trabalho, espécie 92, uma pensão por morte por acidente de trabalho, 93, ou um auxílio acidente de trabalho, B94, onde há uma amputação ou alguma lesão, né, literalmente consolidada lá no anexo 3 do decreto 2048, há de se fazer imediatamente uma solicitação de um recurso, caso não seja, de fato, né, um processo construído, né, ou negligenciado aí pela empresa, só para a gente pensar nisso. E o importante dizer para vocês é a carteira, aonde que eu vou buscar isso, né? Então, toda a política de nexo técnico, epidemiológico, fator acidentário de prevenção dentro de uma empresa, né, para nossos médicos aí do trabalho, é importante a gente ter isso, né? Está lá no site nosso da Previdência Social, vai lá em www.previdencia.gov.br, né? E quando você busca lá embaixo, você vai encontrar lá Previdência Social. Tem lá, né, a Previdência Social, e quando você clica lá, você vai encontrar lá toda a carteira, né, a agência eletrônica do empregador. É importante que as empresas, toda semana, sempre sugerir quarta ou quinta-feira, que elas entrem através do CNPJ da empresa e o CNAE
Baseado nisso, o que vai acontecer? A empresa vai ter acesso à carteira de afastamentos dela. Se for espécie 31, 32, né, menos problemático, mas assim, mesmo assim já é um afastamento. Agora, se for um benefício por incapacidade, por acidente de trabalho, B91, B92, aí a empresa tem que tomar muito cuidado, porque a partir do que acontece numa acidentalidade num determinado ano, no ano seguinte, aquilo é lido. E quando aquilo é lido, aquilo vai macular o CNPJ da empresa. E automaticamente aquilo ali vai bater num negocinho chamado de fator acidentário de prevenção. Vai gerar, né, o fator acidentário de prevenção, bate em cima lá do grau de risco, né, por acidente de trabalho dentro da empresa, né, os GILRAT. E aí, o que vai acontecer? A empresa pode ficar, entre aspas, até maculada em relação a uma situação dessa, no caso, por exemplo, de nós vamos fazer aí um processo de licitação e as empresas vão ter que concorrer. E nesse processo de concorrência, aí, por exemplo, pode-se dizer o seguinte, o FAP, a empresa que tiver FAP alto, eu não quero ela, entre aspas, como minha parceira, né? Só para a gente ter uma dimensão de aonde pode se chegar a um processo desse. Então, sempre fica a dica aí, né, para toda quarta, quinta-feira, as empresas buscarem essa informação. Essa informação está lá no site da Previdência Social, e lá ela vai fazer o acompanhamento, né, na página da Previdência Social, Previdência, Agência Eletrônica do Empregador, e aí ela pode fazer essa busca lá, tá, gente? É muito importante isso, porque todas as tratativas nossas em relação a esses processos, a gente também é gerenciado pela CGU, tá? Então, é muito bacana a gente pontuar os nossos relatórios, né, que a CGU às vezes vem batendo. E muitas das vezes as pessoas viram para nós em relação à carteira de afastamentos e falam assim, poxa vida, o médico do INSS, ele é oftalmologista, ele é médico pediatra, e ele, entre aspas, não entende do processo de traumatologia. Então, a gente tem que ter em cabeça, nossa, que nós temos 4 manuais que norteiam a boa conduta da nossa perícia médica. É a Resolução 128, né, de 2010, já bem antiguinha, a Resolução 396, né, de 2014, a Resolução 416, ela é de também 2014, 4 de 6 de 2014, e a Resolução 473. Cada uma delas, gente, dessas resoluções, a gente tem alguém com o microfone aberto, por gentileza. Vamos lá, obrigado. Essas 4 resoluções, cada uma delas norteiam a conduta da perícia médica. Óbvio que a gente tem que olhar para a carteira de segurado, empregado avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e facultativo. Para cada um desses tipos de segurado, vai haver um tempo estimado específico em relação ao afastamento, saindo-se e partindo de onde? Da comorbidade, né? Comorbidade ao qual foi acometido, tá, gente? Então, só para a gente poder ter esse norte aí, ter essa ideia aí, para a gente poder trabalhar o processo. Então, para cada uma, né, das possibilidades, se é traumatologia, né, função de visão, infectologia, tá? E aí a gente vai, a síndrome da talidomida, tuberculose, hanseníase, para cada um desses tipos de comorbidade, vai haver uma resolução que confronta o tipo de segurado e o tempo estimado do afastamento. Gosto sempre de ressaltar, muito importante, as ações de regresso, tá, gente? E é um decreto instituído lá em 2010, e esse decreto diz para nós o seguinte: quando existe uma culpabilidade materializada da empresa em relação a acidente de trabalho e houve uma negligência, efetivamente a AGU vai incorrer num processo de ajuizamento de uma ação, onde a empresa vai ser cobrada, levando em consideração o quantitativo de benefícios que houve acidentalidade, o agravo, né, o agravo daquela situação, né, o gravamento daquela situação, se foi uma morte, se foi uma mutilação, e o valor, o quantos, né, o valor monetário, de fato, de quanto se a nossa Seguridade Social paga em benefício. Então, nós vamos fazer um processo etário nisso aí e, de fato, fazer a cobrança, né? Um outro decreto que eu gosto sempre também de chamar bastante atenção em relação ao zelo, ao cuidado de tudo isso, que é a Política Nacional de Saúde, né, de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST.
que é o decreto de 7.602 de 2011. Esse decreto é muito importante porque ele faz a vinculação Ministério do Trabalho, Saúde e Previdência, né? Então, quando um segurado chega adoecido aí no Sereste, vários segurados de um mesmo CNPJ, opa, olha a nossa Márcia, a nossa Sônia, né, o nosso doutor Sávio aí, opa, tem alguma coisa, a Ludmila, tem alguma coisa que não está batendo. Um CNPJ trazendo tanta gente com adoecimento norte, por exemplo, aí, né, em relação a uma doença osteomuscular, beleza, dor no ombro, dor na coluna, ué, esse cara está pegando muito peso nessa empresa, vários. Ministério do Trabalho, vocês colocando, gente, está acontecendo alguma coisa. Ministério do Trabalho vira para a Previdência, Previdência, eu queria um relatório no CNPJ tal com relação aos afastamentos, vocês me passam, ponto. Aí o Ministério do Trabalho, como força, né, fiscalizador, que ele tem, vai poder chegar até a empresa de forma pedagógica, questionar a empresa, nós estamos com essa situação. Bacana. Se isso, gente, mesmo de forma pedagógica, perdura, o que pode acontecer? Pode acontecer também mais para frente da empresa ser autuada, né? E aí, de fato, acontecendo e havendo a negligência nesses processos de trabalho, olha nós aí com as nossas ações de regresso, né? Eu falo nós enquanto Estado, tá, gente? Não enquanto só uma previdência, né? Nós enquanto um Estado, né? Construído aí de um direito, trabalhando aí a possibilidade das ações de regresso. Então, eu queria deixar bem, né, de uma forma singela, isso aí, para a gente poder estar contra-argumentando, tá? Existe, gente, uma diferença muito grande, né, no cálculo dos benefícios previdenciários, né, os normais, né, por uma doença que não seja profissional, e para os benefícios que sejam por acidente de trabalho. É muito importante frisar que os benefícios previdenciários, entre aspas, simples, eles acarretam no cálculo baseado na média dos 100% do salário de contribuição e limitada, né, a média dos 12 últimos, e o coeficiente de cálculo dele é de 91%. É muito importante a gente ressaltar que esses benefícios serão calculados, e quando a gente fala dessa média e depois do cálculo do benefício, a gente vai trabalhar com isso antes da emenda constitucional, tá? Porque depois da emenda constitucional a gente tem um cálculo diferenciado. Ele passa a trabalhar com a média, e aí 60% mais 2% para cada ano trabalhado, que exceder a 15 no caso da mulher e a 20 no caso do homem. Então, se a gente olha para um homem com 20 anos de casa, ou vou botar 21 anos de casa, de trabalho, né, vira buscar um benefício previdenciário comum, o cálculo dele vai ser construído em cima da média e nós vamos entregar para essa criatura 60% mais 2 para que excedeu. Como ele tinha 22 anos, no caso do homem, 2 anos que excede vezes 2%, 4. Então, na verdade, ele vai receber 64% do valor, o que difere no caso dos benefícios por acidente de trabalho, que a gente trabalha aí com a média do 100%, tá, gente? Então, eu queria deixar isso aí registrado para vocês, deixar uma frase aqui antes das perguntas, né, que já são 3 horas e 22 minutos. Alguns homens veem as coisas como são e se perguntam por quê. Outros sonham com as coisas como nunca foram e se perguntam por que não, né? Então, deixa essa frase aí para nós na reflexão, para a gente tentar, a cada dia que passa, buscar aí um mundo diferenciado, um mundo melhor, tá? Vou interromper aqui agora o compartilhamento para a gente poder ouvir um pouquinho vocês. Se vocês quiserem apresentar aí, nós estamos aí à disposição. Doutor Sávio. E aí, meu amigo? Tudo Como é que bem? você está, doutor Sávio? Graças a Deus. E aí, tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Foi Aqui, contemplado de forma gostosa aí na resposta, doutor Sávio, ou o senhor ainda muito ficou bem. chateado? Não, muito bem, mas eu queria fazer algumas colocações. Posso já, Sim, Márcia? já. Pode, Posso? Sávio, claro. E aí, é coisa muito rápida, assim, é só para fazer um fechamento mesmo dentro dessa questão do relatório. E uma pergunta no final aqui. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, fica claro aqui para nós que o atestado nosso, que pode ser de 30, 60 dias, 90 dias, nós podemos fazer um atestado até 180 dias. Não é? Fica claro, então, que nós estamos fazendo aquele exercício de futurologia. Né?
porque a gente nunca sabe exatamente, cada pessoa é uma pessoa, cada evolução, né, tem as suas características, às vezes se complica, às vezes não, e tudo mais. Por que eu estou falando isso? É porque acaba que o atestado nosso ele passa a ser de um período sugerido, porque quem vai definir isso, no final das contas, o tempo de incapacidade, a duração do benefício, será o perito. Isso às vezes me soa meio estranho, porque, sendo um atestado médico, um documento de fé pública, a gente já tem alguém já negando ele assim e tal. Mas eu entendo que isso seja a norma da nossa seguradora, vamos dizer assim, né? Sim, perfeito. Da Seguridade. Tudo bem. Né? Mas eu queria muito colocar isso para os nossos colegas aqui, que deixou de ser aquilo que a gente imaginava. Quer dizer, o atestado tem mais tempo. O relatório, se é um relatório bem feito, completo, esse relatório, ele, na verdade, é um atestado. Eu, por vezes, eu chego a colocar assim, relatório / atestado, como título do relatório que eu estou fazendo. Porque quando chega lá no final, eu verifico, eu coloquei tudo, eu coloquei o diagnóstico está aí, a evolução está aqui, a prescrição está aqui, o tratamento em curso está aqui, porque eu percebo que o perito também quer saber se está havendo um tratamento, se o caso está evoluindo. Né? Sim, porque isso mesmo, às vezes chega para o perito lá um paciente que tem 3, 4 meses que não faz nada, mas ele vai falar, mas que incapacidade é essa? Né? Então, quando a gente coloca isso tudo, lá embaixo, eu costumo colocar em negrito o CID, a data do início da incapacidade, que isso para o perito facilita muito e evita confusão entre atestados médicos, etc. Perfeito. E um terceiro ponto lá é o tempo provável para a recuperação, que ali é onde eu vou colocar os 30, os 60, 90, o que tiver que ser. Então, isso, dessa forma como ele vai colocado, ele facilita a vida do perito e é, em si, um atestado médico. Ele deixou de ser simplesmente assim, um atestado mais um relatório. O próprio relatório ele funciona, quando bem feito, bem fundamentado, funciona como um atestado médico. Mas eu chamo a atenção de algo que não fica claro lá na Resolução 1851 e que é muito importante para todos nós que lidamos com os trabalhadores. Eu digo nós, porque sou eu e todo médico da UBS. Porque a UBS, no final das contas, está atendendo trabalhadores também. Formais, informais, do jeito que for, mas está atendendo trabalhadores. Perfeito. O que é fundamental ali eles colocam consequências à saúde. Quando se coloca ali em consequências à saúde, abre para nós ali uma possibilidade que deveria ser mais explícita, e não é, que é as consequências em relação à vida dessa pessoa. Eu gosto sempre de colocar, para que o perito entenda que aquela doença ali está levando a determinadas limitações, e essas limitações aí comprometem a vida de trabalho dessa pessoa, a função que ela exerce, etc. Então, isso é muito importante. Quando você fala assim, tem uma lesão de joelho, né? E a gente fala, ele é um trabalhador da construção civil. Coloque lá, tem uma lesão de joelho, que o dificulta, limita a sua atividade, uma vez que ele trabalha só com assentamento de pisos, trabalha ajoelhado o dia inteiro. Então, assim, a gente descrever isso, que é o que você está chamando, muito apropriadamente, claro, de proficiografia. Só que a gente deve acrescentar ali quais são as limitações físicas, e às vezes também mentais, claro, mas principalmente ali as limitações físicas, para que a pessoa exerça a sua atividade. Nunca dizendo a palavra incapacidade, isso é importante dizer. Porque quem define incapacidade é o perito. Aliás, a gente também, médico, confunde muito a função do perito. Né? O perito, você me corrija se eu estiver errado, ele tem 2 funções fundamentais, e, na verdade, só 2. A primeira, definir se existe uma incapacidade e fazer o seu exercício de futurologia, pensando assim, até quando essa pessoa vai estar incapaz, e definir o limite do benefício. Pronto. Sim. E a segunda coisa, decidir se aquela doença se relaciona ao trabalho ou não. É basicamente isso. O resto vai correr de acordo com as normas do INSS e tudo mais.
Finalmente, então, Doutor assim, eu queria só Sávio, colocar isso. Sim, doutor Sávio, só um parêntese, por favor, antes do senhor fazer esse sim, fechamento aí. E quando o senhor fala da futurologia, né, eu amei a palavra do senhor, e o nosso amor é grande, sim, entre aspas, né? O que que a gente pode pensar nas nossas resoluções que estão tratando a nossa parte da perícia, essas 4 últimas que eu sim, mostrei para vocês. Cada uma sim, delas, doutor Sávio, é muito legal, porque cada uma delas aponta para um determinado tipo de segurado, e em cima daquele sim, determinado tipo de segurado, nós vamos trabalhar o tempo estimado do afastamento. Um médico que corta o dedo, por exemplo, o indicador do lado direito, que é um neurocirurgião, só como um exemplo muito sim, besta, mas é só para a gente gerar um entendimento, esse médico sim, neurocirurgião, com aquele corte no dedo indicador do lado direito e ele é destro, ele não vai conseguir fazer uma cirurgia. Mas se ele é um médico de um pronto atendimento, ele vai conseguir colocar uma luva e fazer o seu trabalho no dia a dia, só como um exemplo. sim, Por que sim, a importância disso? O tempo relativo de afastamento de uma atividade, mesmo médico, né, ou não mesmo médico e médico, para um e para outro. Só para a gente, de uma forma muito singela, simplória, mostrar essa distinção, que é norteada por aquelas resoluções, tá, doutor Sávio? sim, sim, com certeza. Mas eu digo isso é porque cada caso é um caso. A gente nunca sabe se E, aquela fratura, que geralmente são 45 dias, se ela vai evoluir para uma osteomielite, se vai ter uma infecção, sim, se vai ter... Por aí vai. E também digo isso diante da quantidade muito, muito grande de altas de benefício com o paciente ainda sem ter com nenhuma condição de retorno ao trabalho. E sim, aí é que sim. vem a pergunta que eu faço, que eu queria fazer, assim, essa questão da espera de 30 dias. Né? Então, essa espera de 30 dias, terminou um benefício, se não pediu a prorrogação por algum motivo, né? Às vezes até por desconhecimento, mas vamos lá. Terminou o benefício, tem que esperar 30 dias para pedir um novo benefício, me corrija se eu estiver errado, 30 Sim, dias para pedir um novo benefício, mas entrar com recurso solicitando o pagamento desses dias, dizendo que ele não tem condição ainda de trabalho, e perfeito. quando isso acontece, vai marcar mais para frente ainda. O que acontece? Nós temos aí, então, os nossos pacientes com 1 mês, 2 meses, dependendo, se cair, então, ou caía, né, porque parece que já melhorou, né, numa perícia documental, então, 3 meses, 4 meses, sem receber, no limbo, no limbo. Então, esperar 30 dias, afinal de contas, é uma questão para Legal. desafogar a perícia do INSS, se for, isso aí não está não está acontecendo, salvando o INSS, uma impossibilidade, uma incapacidade estrutural lá, sei lá, né? Em detrimento da sobrevivência do segurado que nos financia. Entendeu essa pergunta Entendi, chatinha? muito bacana, né? Eu só deixou, eu falei, meu É, Deus, o abraço do botou você na tamanduá, parede, botou a gente na parede, na é, verdade. o abraço do tamanduá, né, Samuel, e do urso, foi deixado para o final. Por isso que eu falei com o doutor Sávio, nosso amor é grande por causa disso. Eu sabia que ele ia Mas acabar comigo, né, doutor Sávio? detonou a gente. E assim, Vamos lá. doutor Sávio, a gente. Tony Cláudio, depois eu só falar um pouquinho, depois você tentar Vai lá, responder isso aí, né? Tudo bem que tá, a gente não tem tranquilo, vamos condição lá. de responder isso, porque de fato, né? Nós, É, quantas vezes, né, Tony Cláudio, eu e você, a gente está aqui discutindo questão de normativo, questão de definições legais, que a gente definitivamente não concorda, porque a gente entende que está vamos- sendo prejudicial ao segurado. Tem alguém com o áudio aberto aí, né? tem sim. Eu ia pedir isso, por favor, que tem alguém com o microfone aberto, Com o acho que áudio já fechou, aberto. Samuel. A Érica, Fechou Érica, já. por gentileza, Érica, ou não sei se a Mas já Márcia deve estar fechou, com ele já. aberto. Já fechou, né? Não, tranquilo. Já fechou, já. Vai. Então, assim, né? Quantas vezes nós mesmos não questionamos as decisões da casa? E essa questão Isso, do intervalo de 30 dias é, é questionável, mas ela tem um sentido lógico, que é o seguinte: isso. se
não houve pedido de prorrogação de benefício, aí por desconhecimento ou por qualquer outro motivo, ou se o próprio perito entendeu como o segurado apto ao retorno ao trabalho, não se justifica um requerimento por menos de 30 dias. Não estou falando que eu concordo com isso, não estou falando que é o que acontece na prática, mas eu estou, Isso, né, assim, explicando a lógica da norma. Ponto. isso. E aí, eu amo quando fala futurologia, né? E aí É, é ótimo, né? Se, né, a gente não sabe, imagina, ninguém sabe o dia de amanhã, né? é, Não sabe o que é, vai acontecer no procedimento. isso. E muitas vezes, né, a sensação que passa é que falta essa, entre aspas, comunicação, tá, entre o médico assistente e o perito médico. E aí a gente vê, né, Antônio Cláudio, o coração até É, dá uns pulinhos de alegria aqui quando vê o doutor Sá falando. é, Não, porque eu coloco embaixo lá CID, o tempo, o tratamento grito, e pronto, em negrito, e como é que é? Em neon rodando a letra, um vermelhinho lá, rodando tocando, de ó. vermelho, tudo, né, Samuel? Então, assim, porque Eu queria, no Samuel, só final das fazer. Depois eu queria Não, no só final fazer das contas, duas. só É, fechar que eu te passo. Que no final das contas, tá todo mundo fazendo o seu trabalho, né? E aí, tentar fazer da melhor forma possível. E aí, eu tô falando, todo mundo é o médico assistente, o próprio perito médico, o segurado, que infelizmente não pode fazer o trabalho dele, porque ele sofreu um acidente ou está com alguma doença, né? É. Então, esse alinhamento, ele é necessário para que esse procedimento rode. E nós aqui, a gente literalmente botando nossa cara à tapa, como representantes do INSS que somos, para tomar essa pressionada aí do Dr. Fábio, né, Antônio Cláudio? gracinha. Pois é, o abraço de urso e de tamanduá. Samuel, você não tinha ainda Complementa aí, filho. terminado. Você não tinha ainda, meu lindo, você só tem 23 anos, 6 meses de INSS, e assim, muito, muito feliz, muito satisfeito de estar batendo esse bolão com a gente aqui, tá? Diga-se, gente, que eu vou Mas, aposentar em mas março do ano que vem. não, mas só lembrando assim, mas eu falei muito dessa questão assim, porque eu fui perito do INSS no Aí, ó, início desse sim. milênio. Então foi de Olha aí. 2003 a 2006, me parece. Naquela época ali, a gente marcava retorno do paciente para a agenda alta do benefício para ele, né? Tá Então vendo? ali a gente sabia se deveria esticar ou não, né? Se ele vinha com Bacana. toda a documentação de novo e a gente tentava definir. Pois é, Mas é doutor isso. Sávio, e aí chamando só o senhor para essa baila, para essa discussão gostosa aí, se o senhor observar e voltar no tempo aí, na época do senhor, o segurado saía de um afastamento e ele poderia, de cara, entrar novamente com outro processo. Bacana. Então, olha só, Sim. Samuel, só para a gente poder alinhar, isso, antigamente, saía de um benefício, no dia seguinte estava requerendo outro. Saía de um benefício, estava requerendo outro. Isso acontecia, tá, Samuel? Hoje, o que acontece? Eu não tenho certeza. 2015, 2016, por aí, houve uma mudança de regra na casa para requerer novo benefício somente depois de 30 dias. Tá? Então, por que isso? Aí, doutor Sávio, concordo com o senhor em grau, gênero e número, em todas as colocações do senhor, né? Mas um novo requerimento de um novo benefício somente a partir de 30 dias. E olha que eu estou falando aqui de benefício presencial. Se a gente falar de ateste médio para ateste médio, no dia seguinte pode requerer. Novidade no processo. Se eu estiver falando de um ateste médio para um presencial, novidade no processo. Posso requerê-lo com 15 dias. Ponto. Só para a gente ter esse norte aí. E aí, doutor Sávio, nesse meio tempo, é sabido que o segurado ele pode também requerer o recurso. Então, o segurado teve o benefício dele cessado hoje. Bacana. É uma perícia presencial. Ponto. Vou entrar com recurso, tenho prazo de 30 dias para recorrer. Muito importante, novo relatório médico nesse processo. E ali, daqui a 30 dias, eu vou requerer meu novo benefício. Até aí, tranquilo. O que vai acontecer lá na frente? As hipóteses, né? O meu indeferimento do benefício hoje, ou a cessação do meu benefício hoje,
Por algum motivo, não foi adequada à situação. Eu estava ainda inapto ao trabalho. No recurso, eu posso ganhar o meu processo. E lá na frente, Cláudio, mas ele já está, daqui a 30 dias, ele requeriu um novo benefício, a incapacidade dele foi constatada e ele está recebendo um novo benefício, né? O benefício 2, daqui a 30 dias. Lá na hora que ele ganhar um recurso, nós vamos fazer um encontro de contas em relação a esses processos. Esses 30 dias, entre aspas, que ele esperou aí para requerer o benefício, que ele teria direito, isso será pago para ele, tá? Nós vamos aí, no caso, cessar, né, o segundo benefício, restabelecer esse benefício anterior, se for o caso, né, um ganho na junta de recursos, e vida que segue. Sei, doutor Sávio, que o senhor vai me perguntar, Cláudio, mas isso vai demorar, né? Sim, doutor Sávio, infelizmente, eu tenho que concordar com o senhor. Vai demorar essa possibilidade. E a gente hoje está tentando trabalhar para uma celeridade maior aí nos processos, tá? Ok. Bacana. Me apertou, né, doutor Sávio? Mas eu usei meu coletezinho e consegui sair aqui do abração de urso e do tamanduá, né? Pelo menos você conseguiu, né, amigo? Mas a gente... os cabelos brancos, Samuel, e o doutor Sávio também, com os cabelos brancos dele, sabe dar um abraço e a gente sabe segurar o abraço, não é, doutor Sávio? De vez em quando. Os abraços do doutor Sávio Retribuir, né? sempre são muito sólidos, tá, Samuel? Gracinha. Parabéns aí pela pergunta, tá, doutor Sávio? Porque isso nos permite fazer um bacana do esclarecimento do pessoal aí. Bom, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Aqui ninguém levantou a mão, Não, né? Nosso tempo já também já está esgotado. Ô, Então, Márcia, eu queria só fazer uma colocação para os 57 pessoas que estão assistindo aí. Quanto tempo nós dois vamos ficar agora tomando nosso cafezinho, confabulando aqui dos nossos idos tempos de Carrefour, né, Trenzinho? Beleza. Ano que vem estou fora, tá, Márcia? Eu também. Márcio, estou me despedindo, e o nosso Samuel e a nossa Júnia, que não está na sala, tá, gente? Falha nossa, né, Samuel? Podia ter chamado a Júnia para esse momento, nós não falamos com a podia. Júnia. Importante aqui. Falhamos, tá? Me perdoem, gente. Mas Joia. a Júnia e Samuel vão dar continuidade no trabalho que a gente e Antônio Cláudio vem exercendo no ano que vem, tá, Márcio? Então, até março do ano que vem, gente. E em fevereiro, nós vamos fazer um curso de disseminadores na semana do dia 13 até o dia 22, né, Samuel? 23, né? Não, dia 19, né, filho? Não. Dia 19 a 23 de fevereiro. 19 a 23 de fevereiro, tá, gente? Fiquem atentos, nós vamos fazer um curso de disseminadores. Se tiverem interesse, será de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 16 horas, online. Isso que a gente está participando aqui hoje, nós vamos ter 6 horas por dia, vezes 5, 30 horas na semana. Vocês vão sonhar com Antônio Cláudio e Samuel, né, Samuel? Se tiver interesse, manda um e-mail para Antônio. Gente, pelo amor de Deus, sonhe com outras coisas que de dia vocês já vão estar ouvindo a gente, tá? Tadinho, mas pode sonhar com a gente também, Samuel. Antônio.claudio@inss.gov.br, tá, gente? Que a gente está aí à disposição. Nós temos as nossas salas diárias também, de 10 e 15 horas da tarde, 10 da manhã às 11 horas e das 15 às 16 horas, aberta ao público em geral. Quer tirar dúvida, quer, né, fazer alguma orientação lá, entra nas salas que a gente está lá à disposição. Tranquilo? Márcia, no mais, obrigado aí. Sônia também. Márcia, Cláudio, tem uma nós que pergunta aí. agradecemos. Antônio Cláudio, uma pergunta. Parece que mandaram uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem uma mãozinha levantada para fazer uma a mãozinha levantada? Então, pode fazer a pergunta oral. Dá tempo. Dá tempo? Então, meu nome é João Pedro, sou médico aqui em Rio Manso, na atenção primária. Que bacana, João Pedro. Sim. E discutindo, minha pergunta é o seguinte, assim, até tirando dúvida com o Sávio mesmo, discutindo sobre caso aí de pessoas, né, um caso doenças crônicas, incuráveis, eu acho que talvez mais para um caso de aposentadoria. Aí também pensando em pessoas jovens, trabalhador rural, me explicou, né, que um dos fatores que pode ser considerado numa perícia é a possibilidade da pessoa de se reabilitar, inserir em outra ocupação.
Sim. Eu queria saber como que é essa avaliação e se cabe alguma coisa disso no relatório, assim, principalmente considerando o contexto da pessoa, que muitas vezes não é uma possibilidade tão real, assim, sabe? Sim, sim, Vale sim. colocar isso no relatório? Como que isso Tão é real, avaliado? tão real, porque o senhor colocou tão real. Não seria uma possibilidade, às vezes, tão real, né? Você vai ou eu vou, Samuel? É assim, Pode ir? Você vai, então vai lá. posso falar, é tranquilo. Fala um tiquinho da Você reabilitação con- profissional de forma singela, ah, simples, focada, né? E é aí a gente questão de começa a falar um procedimento pouquinho do também. coach profissional. Isso, vai lá, meu lindo. É tranquilo. O que acontece, né? A reabilitação profissional é uma tentativa de encaixe desse profissional, né, que está sob benefício, ou aposentado por incapacidade permanente, ou até auxílio por incapacidade temporária, a depender da gravidade, e que ele não tem mais condição de exercer a atividade que ele exercia anteriormente, né? Então, se eu trabalho aí em Rio Manso, né, deve pegar muito segurado rural, que muitas vezes sofre algum acidente no próprio trabalho ou não, e em decorrência desse acidente não pode mais exercer esse labor rural. E aí o que acontece, tá? O que é a reabilitação profissional? E muitas vezes, tá? Assim, o entendimento é não, porque a gente entende que não tem como o segurado exercer qualquer outra profissão, porque ele viveu a vida inteira no campo, nunca foi alfabetizado, só mexeu com aquilo que ele mexia antes e hoje em dia ele não consegue mais. Então, e aí o que acontece? A reabilitação profissional não se trata só de simplesmente colocar ou jogar, né, o segurado em outro emprego, em outra forma de trabalho. Muitas vezes, né, a reabilitação profissional ela parte de um básico, né, de um ensinar a lei a escrever, de uma alfabetização, de uma inserção daquele segurado no sistema de ensino, né? Assim, é claro que se reconhece, inclusive eu sou muito crítico nessa questão da reabilitação profissional, que em alguns casos a dificuldade ela é imensa. A gente não consegue literalmente, aí o senhor como médico pode falar até melhor do que eu, não consegue vislumbrar uma inserção fática e positiva desse segurado num sistema de ensino ou no sistema de empregabilidade. Ponto. Mas a determinação, inclusive, para a questão do enquadramento para a reabilitação profissional é um encaminhamento do próprio perito médico, tá? É uma avaliação que ela é feita, por exemplo, no caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? O segurado ele está aposentado, mas essa aposentadoria ela pode ser revista para verificar se os requisitos para essa aposentadoria permanecem. Ponto. Então, nessa avaliação, o perito ele pode certificar que os pressupostos para a aposentadoria cessaram, então o benefício será cortado, ou que o nosso beneficiário está apto a participar do programa de reabilitação profissional. E aí, sobre a sua pergunta, eu brinco que é um exercício de futurologia, né, igual o doutor Sávio falou. Por quê? Porque é um pouco complicado, na minha visão, e aí, se Antônio Cláudio discordar, se o senhor discordar, doutor Sávio, qualquer um quiser comentar, na minha visão, é um pouco complicado se asseverar diretamente num laudo, né, que não é cabível a reabilitação profissional nesse caso. Até porque a determinação de se é cabível ou não é de competência da perícia médica. Análise também juntamente com a perícia social, que são os nossos assistentes aqui que trabalham com a gente. Então, o médico ele verifica isso e encaminha para assistente social, que é quem promove a reabilitação. E se ela entender que não é cabível, se ele entender, né, se o assistente entender que não é cabível, retorna-se à perícia médica para refazer essa análise. Bom, então, assim, é essa equipe quem faz a avaliação da reabilitação profissional, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Uma coisa que o Dr. Saf também mencionou, de o médico assistente ele não invadir, entre aspas, a competência dessa equipe ou do perito, né?
E aí tomar cuidado com essa questão de, igual o doutor Sávio comentou, não usar a palavra incapacidade, porque não é o médico assistente que determina isso. Então, assim, eu acho que descrever a situação do segurado, e aí, inclusive, né, a situação, por exemplo, no caso de um rural, a situação até de escolaridade, de sensações que você, como médico, teve e passando que, para você, assim, nossa, esse aqui não consegue reabilitar. Mas não escrever no lado que ele não consegue reabilitar. E sim que, com base na consulta, verifica-se, né, que é um segurado rural, não tem escolaridade, e narrar essas questões que te fazem acreditar que ele não poderia ser reabilitado, mas não colocar que é incabível a reabilitação. Não sei se eu fui claro, e se não, pode refazer a pergunta. Antônio Cláudio também está aí para complementar. Eu queria, Samuel, só posicionar uma questãozinha simples, só para matar. A questão da reabilitação, ela inicia, entre aspas, sim, num processo da perícia médica, tá, gente? E tem a nossa equipe multiprofissional. Samuel citou assistente social, mas a gente vai trabalhar ainda com a equipe terapeuta ocupacional, psicólogo, para, inclusive, dependendo da situação, fazer a elevação da escolaridade, dependendo do processo, né, desse segurado, independente de quem ele é, empregado, avulso, segurado especial, contribuinte individual, empregado doméstico ou mesmo facultativo. E aí, foi quem perguntou? Foi o doutor? Fui eu, João Pedro. João Pedro, me perdoa, doutor João Pedro. Eu vou sugerir uma coisa para o senhor, a portaria, anota aí por gentileza, portaria de IRBEM, /INSS, é a portaria número 1130, ela é de 28 de abril, agora de 2023, tá? Essa portaria, ela trabalha normas em relação à reabilitação profissional, e ela fez algumas alterações, né, consideráveis lá na portaria 999, de 28 de março de 2022, tá? Essas portarias, elas saíram, entre aspas, aí, atreladas à Instrução Normativa 128. Onde que eu encontro fácil, Cláudio? Vai achar lá no site do INSS, clicou, lá embaixo, na partezinha azul, legislação, e lá na legislação vai ter lei, decreto, né, portaria. Aí, quando clica lá nas instruções normativas, quando clica nas instruções normativas, vai aparecer lá do ano de 2022, a IN 128, fica aí como dica, Instrução Normativa 128, de 28 de março de 2022, e atrelado a ela vai ter lá a portaria 999, já de cara, né? Vai quase que se apresentar lá na sequência, né? No início de 2022, as portarias. E essa portaria 1130 faz uma meia revolução, né, na 999. Então, fica aí como uma sugestão, tá, doutor João Paulo, né? João Pedro. João Pedro, perdão, tá, doutor João Pedro? Essa portaria, né, Antônio Cláudio, ela dispõe sobre os procedimentos da reabilitação profissional, né, para a gente ter um entendimento amplo, né? do que é e o que é feito, né, para o segurado, porque muitas vezes a gente acha que não tem como, mas muitas vezes é o básico do básico, então é interessante, sim. Perfeito, obrigado. Vou consultar aqui, sim, tá anotado. Obrigado. Um grande abraço, fica com Deus, tá, gente? Mais nenhuma pergunta, Antônio Cláudio? Primeiro quero me redimir aí, né? Pedir desculpa ao Samuel pela troca aí no início das apresentações, desejar a Samuel boas-vindas. Esteja certo que vamos trabalhar juntos aí por muito tempo, né? Junto aí com o pessoal da rede e tudo mais. Antônio Cláudio, né? Mais uma vez, muito obrigada a você, ao Samuel, a todos os presentes, Sábio aí, né? Pelas considerações feitas. E, mais uma vez, ressaltar que nós, do SEREST, estamos aqui à disposição, né, dos profissionais aí, dos 13 municípios que compõem a área de abrangência de Betim. Vimos aqui hoje, pela participação, nós tivemos gente de vários municípios, um número expressivo de médicos aqui de Betim, e nossa equipe do SEREST está à disposição
para discutir aí qualquer caso relacionado ao trabalho, né, ao adoecimento ou à saúde dos trabalhadores. Então, mais uma vez, obrigada a todos e bom final de ano para nós todos.